Bom dia, mulheres, na paz do Senhor. Saudações em Cristo dessa pessoa que vos fala, Rosana Pimentel. Bem, eu quero compartilhar com vocês hoje uma pequena porção do livro A Experiência da Mesa de Dev Taurus. O capítulo 2 deste livro nos convida a meditar sobre o princípio da mesa e sua importância para a nossa vida. Vejam, a primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é em Êxodo capítulo 25, quando Deus dá instruções a Moisés bem detalhadas sobre os móveis que deveriam ser colocados no tabernáculo. E o primeiro móvel que Deus instruiu Moisés a construir foi a Arca da Aliança e, em seguida, a Mesa dos Pães da Presença. Lembre-se, Deus estava dando a Moisés apenas o projeto da mesa, porque ela ainda não existia. Os egípcios foram um dos primeiros povos a construir e usar mesas. Mas as mesas egípcias eram pouco mais que plataformas de metal ou de pedra com a função apenas de não deixar os objetos no chão, ou seja, não serviam para as pessoas se sentarem ao redor. Já a mesa projetada por Deus era bem diferente. Ela tinha altura para servir os alimentos, para colocar cadeiras, bem semelhante à que usamos hoje. E essa mesa deveria ser de madeira de acácia, revestida de ouro. De ouro puro deveriam ser os seus pratos, as tigelas, as bacias, nas quais se derramariam ali as ofertas de bebidas. E o mais curioso é que ao lermos Êxodo 25 e o versículo 30, descobriremos ali o propósito divino para a mesa. Olha o que Deus diz a Moisés: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Olha que coisa linda! Você sabe quem é o pão da presença hoje em nossa mesa? É Jesus, isso mesmo. Olha o que Jesus diz em João 6,48. Eu sou o pão da vida. A refeição planejada por Deus para ser colocada na mesa dos pães da presença representava ali o próprio Jesus. Era uma imagem de Cristo que habitava ali como o arranjo central daquela mesa e era a refeição a ser partilhada. Vejam, quando fazemos a nossa parte e nos assentamos à mesa, seja com familiares e amigos, seja a sós, o pão da presença se encontra conosco e atua em nosso coração. Amigos, eu cheguei à compreensão de que o princípio da mesa sempre esteve presente na palavra de Deus e eu creio que o princípio da mesa é a mensagem de Deus para a nossa geração, para fortalecer as famílias, para nos preparar para fazer a obra dele nesse mundo atual. Observem que as gerações passadas praticavam o princípio da mesa e desfrutavam de bons resultados. Relacionamentos eram duradouros, havia uma maior segurança emocional e motivação pessoal. Hoje, na sociedade contemporânea, observamos que a nossa vida é cada vez mais fragmentada por excesso de atividades, muito trabalho e uma perda de valores absolutos que nos afastam da mesa familiar. E como resultado de tudo isso, nós observamos, sentimos e até vemos os efeitos prejudiciais no casamento e na família. Amigos, nós precisamos colocar em prática novamente o princípio da mesa. Vejam que a mesa dos pães da presença lá no tabernáculo não era uma mesa de jantar. Os sacerdotes não se reuniam em volta dela para comerem juntos, não. Não me entenda mal. O que Deus está dando aqui é apenas um princípio. E ao colocarmos em prática o princípio da mesa, iremos alimentar não apenas o nosso corpo, mas também o nosso espírito com a presença de Cristo. Vejam, existem muitas passagens bíblicas que revelam o princípio da mesa e a sua importância para a nossa vida. E o primeiro deles está no Antigo Testamento, que é a festa da Páscoa. A lembrança da Páscoa ocorria ao redor da mesa. As famílias judias se reuniam em volta da mesa para honrar a Deus.
A geração mais velha contava à mais nova a história do Êxodo, e a mesa se tornava para eles ali um momento de comunhão e de memórias. Eles reforçavam lembranças positivas do passado, contando histórias e edificando a fé deles para o futuro. No Novo Testamento, nós vamos ver Jesus Cristo também praticando o propósito divino para a mesa em seus ensinos diários. Muitos dos ensinamentos que Jesus transmitiu aos seus discípulos ocorreram em volta da mesa. O Evangelho de Lucas fala de 10 momentos cruciais da vida de Cristo e cada um deles ocorria durante uma refeição. Na verdade, Jesus estava tão disposto a compartilhar refeições com as pessoas que os escribas e os fariseus uma vez reclamaram, disseram: "Este homem recebe pecadores e come com eles." E aí nós vamos ver ao longo de seu ministério terreno, Jesus partilhando refeições com pessoas, inclusive consideradas pecadoras e excluídas da sociedade, como o publicano Zaqueu, o leproso Simão. É isso mesmo. E um dos muitos exemplos de Jesus jantando com outras pessoas ocorreu quando ele foi visitar o lar de Lázaro, de Marta e Maria, 6 dias antes da Páscoa. Você lembra? Olha só, Jesus sabia que aquela seria a última oportunidade de desfrutar a companhia dos seus amigos Maria, Marta e Lázaro antes de ser crucificado. Só que Jesus não escolheu passar seu último dia com eles em meio às multidões do mercado. Não, Jesus preferiu se reunir com eles ao redor da mesa, porque Jesus gostava de ficar cercado por amigos, por discípulos, por pessoas amadas em volta da mesa, onde ele os encorajava com a sua presença. Ele dava exemplos de verdade, de ensino, de gratidão e até de perdão. É isso mesmo. Você lembra que na noite anterior à crucificação, a última coisa que Jesus fez, qual foi? Foi compartilhar uma refeição com os seus 12 discípulos, inclusive com aquele que logo trairia, com aquele que o negaria 3 vezes. É isso mesmo. Vejam que a palavra de Deus está recheada de exemplos, de experiências maravilhosas em que Jesus partilhava a refeição com pessoas conhecidas e até desconhecidas e aproveitava para falar do seu amor. A ceia no Novo Testamento também é uma experiência da mesa. Veja, e não para por aí não. O princípio da mesa também é revelado nas Escrituras lá no Apocalipse. É isso mesmo, Apocalipse 19:9 diz: "Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro." Sabe o que Deus está fazendo neste exato momento? Está separando um lugar à mesa que Ele preparou para o banquete do casamento do Cordeiro. A primeira coisa que faremos ao entrar em sua presença é jantar com o nosso noivo Jesus em nossa festa de casamento. E por sermos a noiva de Cristo, nós nos assentaremos à mesa dele durante o banquete. E no reino de Deus, celebraremos ali a nossa intimidade eterna com Cristo ao nos reunirmos em torno de sua mesa. Vejam, mulheres. Vejam, meus amigos, da mesa do tabernáculo até o banquete do casamento do Cordeiro, a palavra de Deus está repleta de exemplos da presença divina à mesa, proporcionando cura e nutrição espiritual. Portanto, vamos nos preparar para um encontro sobrenatural com o Senhor e preparar a nossa mesa. Prepare a mesa e convide Jesus, o pão da presença, para cear com você e com a sua família. Reúna a sua família ao redor da mesa para experimentar o pão da presença, capaz de curar os corações e unir a nossa família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.